Quando a gente começa a pensar em bioconstrução, né, até em permacultura de uma forma mais ampla, a relação que as pessoas tinham com os espaços era muito diferente, né? Então, por exemplo, para você construir uma casa, antigamente, você estudava o terreno por mais ou menos um ano, para você entender os movimentos dos ventos, da luz, né, para você direcionar a casa para que você conseguisse tirar o melhor da natureza a seu proveito. E hoje em dia a gente perdeu isso, né? Porque eu acho muito difícil. Eu penso a sustentabilidade e o resgate das técnicas de bioconstrução e das formas mais próximas da natureza, não como uma forma de negar as novas tecnologias, mas uma forma de integrá-las, né? Então hoje nós temos recursos para captar a luz solar e transformá-la em energia. Então isso eu acho que é maravilhoso. Por que negar isso, né? Muito pelo contrário. Vamos usar isso ao nosso favor, vamos usar isso a favor da sustentabilidade nas habitações. Se a gente consegue resgatar um pouco mais dessas técnicas, acaba ficando melhor para todo mundo, né? O muro, eu recentemente fiz um muro de peradobe na minha casa. Eu praticamente não tive que comprar material, né? E material em obra, quem já fez obra sabe que é uma das partes mais caras, né? Obviamente, a mão de obra para esse tipo de arquitetura, ela acaba sendo um pouco mais cara porque justamente é mais difícil de encontrar, as pessoas ainda não estão valorizando, né? Então não é muito comum, né? Achar uma pessoa hoje que trabalhe com uma construção com obras de uma forma sustentável, te digo que é difícil. Mas de uma certa forma você consegue baratear com o uso dos recursos que estão disponíveis. Legal. Olá, muito bom ter você de novo para mais um episódio do podcast ESG Land, o futuro do planeta em nós. Eu sou Danilo Maeda, apresentador aqui do podcast. Estou hoje usando uma camisa cinza com bolas azuis. Sou uma pessoa branca, cabelos pretos, eu uso barba, meu cabelo um pouco cacheado. E estou aqui hoje com uma convidada super especial, que é a Dani Almeida, fundadora da Casa Terrária. Dani, muito bem-vinda, é um prazer estar com você aqui hoje e conversar sobre esse projeto tão interessante. Conta um pouquinho pra gente, né? Quem é você e como você chegou até esse lugar de construir esse projeto, o que te motivou, para a partir daí depois a gente conhecer um pouco mais sobre a proposta de vocês. Bom, primeiro me descrever também, né? Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos grisalhos, mais ou menos no ombro, estou usando um blazer azul, roupa floral com alguns cordões de sementes que eu trouxe agora da Amazônia, que fui para lá no carnaval. E, bom, me descrever, né? Eu não gosto muito de começar a me descrever pelo que eu faço, né? De começar a me apresentar pelo que eu faço. Eu digo sempre que eu sou uma entusiasta de mudanças. Eu gosto muito de pensar que nós somos seres humanos em processo, né? Em construção. Então, que nós estamos num caminho para sempre evoluir, para sempre ser seres humanos melhores. Mas o que eu faço, né? No dia a dia, eu sou advogada, né? Dirijo o departamento jurídico de uma cervejaria. E tenho o meu projeto, né, que brilha realmente os meus olhos, que sou fundadora da Casa Terrária, uma casa de 1940 no Pacaembu, que Pacaembu é região tombada, então ela também tem que seguir alguns parâmetros, e que estou fazendo uma reforma. Quando eu comprei ela estava completamente detonada, e eu estou fazendo uma reforma usando parâmetros de vida saudável e sustentável e trazendo resgate de patrimônio, para ter mostrar para as pessoas uma forma diferente de viver em São Paulo e várias outras coisas que hoje o projeto ficou muito maior do que eu tinha pensado no começo. Essa casa vai ser um espaço de convivência, um espaço de construção? Que tipo de atividade você prevê lá pro espaço? Sim, o primeiro lugar é a minha casa, eu tô morando lá. Tá. Então, assim, era quase um experimento meu, ter uma forma de vida diferente em São Paulo. Primeiro, morar numa casa, eu nunca tinha morado, sempre a vida inteira morei em apartamento, e experimentar uma forma diferente de habitação na cidade, né? E a partir disso, ela começou a trazer
outros movimentos para minha vida, né? Eu também tenho um trabalho de artes plásticas, então o começo do projeto tinha muito a ver com a questão das artes plásticas, de você ter espaço para resgatar fazeres manuais, né? Ofícios que muitas vezes já não estão muito, principalmente numa cidade como São Paulo, é mais difícil de você fazer, e também um resgate de uma forma de vida mais sustentável, né? Eu há muito tempo que eu caminho nessa questão da sustentabilidade na minha vida pessoal, e eu queria expandir isso também para o espaço onde eu morava, né? Então, na casa, nessa reforma, eu estou trazendo técnicas de bioconstrução, que em São Paulo você não vê muito por aí, e a ideia é que a casa respire essa sustentabilidade e uma forma diferente de você pensar os espaços construtivos. E a partir daí, as possibilidades são muitas. É um espaço de convivência, um espaço de gravações, de arte, de encontros e muitas outras possibilidades que a gente que vão agregando, né? Porque Legal. sempre que eu falo do projeto, ele às vezes consegue outra camada e mais uma, e várias coisas vão crescendo, e isso é muito bonito de ver. Bacana. Essa questão do urbanismo sustentável é muitas vezes pouco abordado, né? A gente pensa nele, pelo menos, nas grandes construções, né? Então, para os prédios tem as certificações, para as grandes obras você tem um olhar ali, né, de gestão de impactos, resíduos, uso de recursos e tudo mais, mas também para habitação, para a questão ali do dia a dia, do que a gente vive em relação ao mundo imobiliário, também tem alguns fatores que você está vivenciando aí de perto, né? Me dá alguns exemplos, assim, de técnicas que podem reduzir o impacto de uma obra ou que podem melhorar a sustentabilidade de um imóvel, e quão aplicáveis elas são para as pessoas comuns como nós. Quando a gente começa a pensar em bioconstrução, né, até em permacultura de uma forma mais ampla, a relação que as pessoas tinham com os espaços era muito diferente, né? Então, por exemplo, para você construir uma casa, antigamente, você estudava o terreno por mais ou menos um ano, para você entender os movimentos dos ventos, da luz, né, para você direcionar a casa para que você conseguisse tirar o melhor da natureza a seu proveito. E hoje em dia a gente perdeu isso, né? Porque eu acho muito difícil uma construtora ficar pensando no movimento do sol para determinar onde ela vai colocar uma janela. Na verdade, é tudo um pouco mais formatado, é muito estandarizado, né? Então, ou seja, na casa, eu tive essa possibilidade de ter, obviamente a casa já existia, então tudo que eu tô fazendo é uma adaptação, mas eu consegui pensar um pouco mais nisso. Então, por exemplo, quando eu tive uma grande ajuda, né, na hora de fazer a arquitetura dela, a gente teve um projeto arquitetônico pensado na saúde e na sustentabilidade. Então, por exemplo, nós fizemos a medição da claridade de alguns cômodos e percebemos que esses cômodos, para o uso que ele tinha, ele precisava ter mais luminosidade. Então, abrimos algumas janelas, né? Eu, por exemplo, abri uma claraboia no meu quarto, né? Um pé direito mais alto, fica um pouco mais próximo do teto. Então, eu abri essa claraboia e a luz entrou de uma forma muito bonita, né? E iluminou a casa toda num cômodo que antes era muito mais escuro. O teto da casa, ele tinha o que a gente chama de duas águas, né? Ele era assim. E aí a gente virou uma das águas, fez uma água só, e ele tem mais eficiência energética agora, né? Na hora que eu for colocar as placas solares, ele já está voltado para você ter uma capacidade maior de energia elétrica. A casa toda, ela é construída em tijolos de barro maciços, né? Isso é um isolante térmico natural. Então, eu preciso de muito pouco artifício para poder manter a casa ou fria no verão ou quente no inverno, porque o próprio tijolo faz esse isolamento. Então, são... É curioso, desculpa te cortar, Sim. Só porque eu acho que você me deu dois exemplos aqui que envolvem um exemplo mais que a gente associa com o mundo moderno, né? Que é a questão da eficiência energética da geração de energia solar, e o exemplo tradicional de soluções já que fazem parte, né, da nossa história e que também tem um viés ali de eficiência no uso dos recursos e de conforto térmico ali sem um uso excessivo de energia, né? Sim, é porque assim, hoje eu penso a sustentabilidade e o resgate das técnicas de bioconstrução e das formas mais
próximas à natureza, não como uma forma de negar as novas tecnologias, mas uma forma de integrá-las, né? Então, hoje nós temos recursos para captar a luz solar e transformá-la em energia. Então, isso eu acho que é maravilhoso. Por que negar isso, né? Muito pelo contrário. Vamos usar isso ao nosso favor, vamos usar isso a favor da sustentabilidade nas habitações, né? Então, agora, também você não precisa negar técnicas antigas, né? Que podem ser, ao mesmo tempo, muito eficientes na forma como elas te ajudam a relacionar com a natureza. Eu já vi estudos, por exemplo, que quando você vai, por exemplo, para alguma determinada área alguma determinada área geográfica, você vê as casas e elas têm um determinado formato. Por exemplo, eu morei muitos anos na Andaluzia. Lá elas têm aqueles pátios, né? O famoso pátio andaluz. E aquilo é uma forma de você refrescar a casa inteira, de você ter uma circulação do ar de uma forma diferente, considerando aquele clima. Então, assim, a gente perdeu essa conexão, mas a forma de construir as casas, elas originalmente levavam em conta a relação delas com a natureza. E isso eu acho muito bonito a gente tentar resgatar, mesmo numa cidade como São Paulo. Sim, até porque você traz uma ideia de que a casa e quem a habita fazem parte de um ecossistema, fazem parte de um ambiente que precisa ser respeitado em primeiro lugar. Com certeza, eu acredito muito na nossa integração com algo maior, né? Com algo que está acima de nós, né? O ser humano, eu costumo falar que o ser humano, ele é muito... Ele inventa alguma coisa e ele começa a achar que ele é dono daquilo. Então, ele inventou a luz elétrica, daí ele acha que ele não tem mais relação com o tempo, né? Que ele pode acordar a hora que ele quiser, dormir a hora que ele quiser e que ele está desconectado dos ciclos da natureza. E não é assim. Quando você volta para esses ciclos, quando você tenta ter uma relação mais próxima com esses ciclos, você nota muitos benefícios na sua vida. Benefícios até, né, muita gente, até podemos chegar nesse aspecto, benefícios até no seu trabalho. Você começa a ter uma intuição melhor, você começa a estar mais conectado, a ser mais criativo. Então, ou seja, acho que a gente só tem a ganhar com esse tipo de conexão. Legal. E você também percebe, né, pelo projeto, pela execução dele, alguma relação de como o planejamento e a forma como os espaços são desenhados também molda a cultura, de alguma forma? Você deu o exemplo dos pátios, né? Sim. De alguma maneira, a existência de pátios, de áreas de convivência dentro dos imóveis, também significa que você está privilegiando a troca, privilegiando os encontros, e uma abordagem muito utilitarista pode deixar isso de lado, né? Não, com certeza, acho que com certeza. A gente às vezes tá muito no automático e a gente não percebe o quanto que o nosso entorno nos influencia. E a gente muitas vezes acha que os nossos hábitos são escolhas nossas, né? Quando na verdade é exatamente isso que você está falando. Poxa, eu moro numa casa que ela tem um pátio, ela favorece a convivência com outras pessoas, ela favorece a convivência com um espaço mais aberto. Eu moro, de repente, num estúdio menor, que não tem muita interação com a natureza, onde eu tô, né, mais ou menos apinhado, né, um em cima do outro. Poxa, quanto que eu tô pegando da energia do meu vizinho, do que tá acontecendo ali naquele ambiente mais comunitário, e a gente não para pensar o quanto que esses entornos nos afetam, né, e é um momento de você, eu acho que, parar e ter um pouco mais de consciência com relação a isso. Certo. E como é que você acha que isso pode ser transportado para a questão da arquitetura urbana, né? Para além dos imóveis que nós habitamos, mas para a cidade que a gente habita. Como é que a gente pode trazer esses conceitos para essa questão dos espaços públicos também? Olha, eu acho que hoje em dia existe uma série de estudos sobre as famosas Smart Cities, né? Acho que isso é bem bacana, você pensar na mobilidade urbana de uma forma diferente, né? Nos próprios serviços de entrega de uma forma diferente, né? Eu gosto
gosto muito de serviços de entrega diferente, né? Hoje a gente vê muitas bikes por aí fazendo entregas. Eu acho que isso é muito bacana. Acho que o movimento, né, de você ter transportes mais com outros tipos de energia também tem ganhado muito espaço. E, bom, eu, na verdade, sou suspeita para falar porque eu moro em Curitiba. E eu sempre gostei muito da gestão de espaços urbanos que eles fazem. Eu acho que eles fazem, assim, eu acho muito interessante quando você pega um edifício ou um espaço que ele originalmente era uma coisa e aí você pensa um novo uso dele, né? De repente, lá, eu posso citar um exemplo, lá eles têm o Teatro Paiol, né? Que antigamente era um paiol, né? Era onde ele tinha um uso mais voltado para essa função. E aí, depois que não se usa mais dessa forma, eles transformaram no teatro, né? Então, você repensar os usos, né? Daqueles espaços que hoje não tem mais essa função. E, né, tentar que as pessoas usem menos carro possível, tenham formas diferentes de se locomover. Isso eu acho que é muito importante. Legal. E a questão dos espaços de encontro, de convivência, né? Que estão se tornando cada vez mais raros nas cidades. Sim, com certeza. Isso é uma coisa pra gente se pensar mesmo, né? Eu, às vezes, algumas vezes que falavam, assim, metaverso e questões mais de realidade virtual, e eu ficava pensando, nossa, como é que seria um happy hour no metaverso, né? Não sei se seria tão agradável. Então, acho que, assim, a gente precisa repensar mesmo isso, porque, principalmente após a pandemia, eu acho que ficou muito importante o quanto que nós somos seres sociais, né? E que a gente precisa desse contato e o quanto a natureza é importante pra gente, né? Pessoas que provavelmente tinham mais espaço, tinham mais contato com a natureza, talvez vivenciaram esse momento de uma forma diferente, né? O quanto que ela traz esse calor pra nossa vida, né? Legal. Você mencionou na pergunta anterior uma questão sobre repensar o uso dos espaços, né? Sim. Numa lógica de ressignificar e criar novas oportunidades. Eu acho que isso traz também um outro viés, que é o viés da inclusão mesmo e do acesso à moradia, do déficit habitacional que a gente tem. Ao mesmo tempo que a gente tem também, né? Tem gente sem casa e tem casa sem gente. Sim. Como é que você vê essa questão, né? E de, eventualmente, usar essa lógica, né, da habitação sustentável como um vetor também de inclusão social. Em alguma medida, o que eu estou querendo perguntar, talvez eu compliquei, esse tipo de solução que você está vivenciando, desenvolvendo no seu projeto, de alguma maneira ele pode ser também acessível para a população de baixa renda, para os brasileiros que não têm acesso, né, a fazer a possibilidade de investir para uma grande reforma ou para uma construção já pensada em sustentabilidade? Claro. As técnicas de bioconstrução, eu gosto muito delas, porque, na verdade, elas usam recursos que estão ali disponíveis, né? Eu tive recentemente agora no Pará e fiquei hospedada junto com uma comunidade ribeirinha, e uma das coisas que a gente estava, né, com guia e tal, uma das coisas que a gente estava conversando era o seguinte, a hospedagem onde nós estávamos, ela era de alvenaria e ela tinha telha, aquelas telhas, não era telha de barro, era telhas industriais mesmo. Né? E isso me chamou muita atenção, porque algumas das casas locais tinham, né, um revestimento, ou eram mesmo de pau a pique, ou tinha um revestimento de bambu, tinha o teto de palha, porque eles estavam do lado da Amazônia, né? Eles tinham ali um acesso muito fácil a esse tipo de recurso, e eram recursos disponíveis, não eram algo que eles precisassem comprar. E as pessoas, elas não queriam, né? Essa ideia de que a alvenaria é progresso, né? Essa ideia de que o que vem da natureza talvez não seja tão premium, talvez não seja tão desejável, que muitas vezes que é sujo, né? Porque não tá limpo, não tá aquela coisa, né, tão arrumadinha. Então, acho que isso é um paradigma que a gente precisa confrontar, né? O quanto que você usar recursos que estão disponíveis, que a gente até falava assim, olha, a construção para ele, se tivesse sido com os materiais locais, ela teria sido muito mais barata, porque estava disponível. É muito mais barato você retirar aquela
a folha do coco, né? Eles usavam uma determinada folha para poder fazer as casas. E assim, não era um desmatamento nem nada disso, era uma coisa, né, totalmente uma extração super sustentável. E muito mais barato do que você pedir a telha do centro urbano mais próximo, né? Tem uma questão de logística, tem uma questão de industrialização, né? Então eu acho que assim, se a gente consegue resgatar um pouco mais dessas técnicas, acaba ficando melhor para todo mundo, né? O muro, eu recentemente fiz um muro de hiperadobe na minha casa. Eu praticamente não tive que comprar material, né? E material em obra, quem já fez obra sabe que é uma das partes mais caras, né? Obviamente, a mão de obra para esse tipo de arquitetura, ela acaba sendo um pouco mais cara, porque justamente é mais difícil de encontrar, as pessoas ainda não estão valorizando, né? Então, não é muito comum, né? Achar uma pessoa hoje que trabalhe com uma construção com obras de uma forma sustentável, te digo que é difícil, mas de uma certa forma você consegue baratear com o uso dos recursos que estão disponíveis. Legal. Você falou bastante da questão da bioconstrução, né? Sim. Elabora um pouquinho mais esse conceito, do que se trata a bioconstrução. Sim. Olha, eu tenho que dizer que eu sou uma curiosa, tá? Sim. Porque assim, minha formação é em direito, mas eu sempre falo que a vida é muito curta pra gente fazer uma coisa só. Então, na verdade, eu estou aprendendo muito com esse projeto da casa. Mas a bioconstrução é justamente essa parte da permacultura que fala de você ter uma gestão eficiente dos recursos naturais na hora de você fazer as obras de construção, né? Então, você tem aí técnicas que normalmente elas usam recursos que estão disponíveis na natureza, né? E que se eventualmente você tiver que se desfazer daquilo, os resíduos que você vai deixar são resíduos que não são tão poluentes, né? Sim. Que já fazem parte daquele ecossistema. Parte daquele ecossistema. E muitas vezes ela aplica técnicas justamente para integrar aquele espaço, né, aquela construção no ambiente do entorno, né? Ele tem em consideração o clima, os ventos, a luminosidade, e isso traz uma eficiência maior para a construção. Legal. E no caso da sua obra, do seu projeto, esses princípios estão sendo traduzidos em maior eficiência do uso da água, da energia. Quais são os destaques que você diria assim, da questão do uso mais eficiente de recursos? Sim, olha, a primeira coisa que eu acho que foi assim, que desde que eu entrei na casa era o que eu sabia que eu queria fazer e já consegui fazer e eu tô super feliz. Na casa eu tinha um canteiro muito grande na frente, só que ela era daquelas casas que você tinha tipo uma muretinha baixa, né, no começo, né, era de 1940, na época não tinha tanta dificuldade assim com a parte de segurança, então ela tinha apenas uma muretinha na frente, e aí a gente subiu um muro, né, para maior segurança, e ao fazer isso, eu isolei a garagem da entrada da casa, então toda vez que eu entrava com o carro, eu tinha que sair da casa e voltar a entrar, e isso para mim era um problema, né, de uma questão de segurança, então eu precisava retirar esse canteiro, e foi uma pequena obra de terraplanagem ali no meio da Cardoso de Almeida, deixei meus vizinhos um pouco em polvorosa, mas a gente conseguiu reaproveitar boa parte dessa terra para refazer o muro de divisa com meu vizinho, né? Então, ou seja, foi uma reutilização dos recursos que, assim, para mim foi uma das coisas mais legais mesmo que eu fiz até agora nessa casa, sabe? Fora que o muro, assim, ele ficou lindo, ele ficou orgânico, você consegue ver as linhas, né, do hiperadobe, elas fizeram um caracol com aquele material, então ficou realmente uma coisa, eu falo que eu não tenho um muro, eu tenho uma obra de arte. E essa terra a gente usou para fazer o revestimento das paredes de uma área que vai ser uma área de uso social, né, de convívio,
e nós fizemos um revestimento de pau a pique, né, para as pessoas verem como que muitas vezes as casas são construídas ainda, podem ser construídas ainda. Nós vamos usar essa terra também, eu gosto muito de forno, né, eu gosto muito de técnicas diferentes de cozinha, né, de culinária, então nós vamos ter alguns fornos, forno a lenha, forno de pizza, e todos esses fornos vão ser construídos com essa terra que a gente tirou. Toda a pintura da casa vai ser feita com essa terra, da área externa. Então, ou seja, até o momento, a gente teve um reaproveitamento dessa água, dessa terra muito interessante. E teve também, eu consegui com cisterna, né, de captação de água de chuva. Sim. Ao virar também o telhado, eu consegui captar toda a água da chuva do telhado inteiro, né? Então, essa água eu consigo, através quando a gente fez a parte hidráulica, também foi pensada para reutilizar essa água para os vasos sanitários dos banheiros. Legal. Então, a gente consegue ali ter uma gestão de água também mais eficiente. E você mencionou brevemente a questão dos vizinhos, quando você falou da obra da terraplanagem. O que é que você mais ouve deles? Olha, eu vou te falar que, assim, eu tenho vizinhos que são uma bênção, né? Eu fui muito sortuda mesmo, porque isso sempre pode ser um grande problema. Mas, assim, esse muro de divisa, ele caiu justamente porque a minha casa anteriormente tinha sido ocupada, né? Então, meu vizinho plantou um bambuzal ali para ele ter um pouco mais de privacidade, né? Com relação a essa situação da casa estar mais abandonada. Só que o bambu, ele não é uma planta muito amigável para você ter em jardins mais, como é que eu posso dizer, diversos, né? Ele é muito agressivo. E ele não só é agressivo com as outras plantas, como ele também é agressivo com os muros. Então, ele comeu toda a fundação do muro e caiu. Então, eu tive momentos no qual minha casa não tinha divisória nenhuma com a do vizinho. Então, realmente, eu tive que me dar muito bem com ele. E, assim, ele foi super aberto a eu trazer essa proposta da bioconstrução, né? Isso impactava ele também tem um muro de bioconstrução agora, mas ele foi super aberto, também achou muito bonito o muro pro lado dele, né? A gente, foi um trabalho realmente que foi bem bacana e que acabou abrindo um pouco a mente de todo mundo, né? Porque você olha e fala assim, cara, eu nunca tinha pensado em usar um recurso daqui para pôr lá, né? E eles começam a ver a construção de uma forma diferente. Que esse é o intuito da casa, né? Inicialmente, a casa não foi pensada para falar de sustentabilidade. Foi pensada para você entrar lá e sentir a sustentabilidade. Porque você se depara com soluções como essa. Sim. Então, a reação é mais de curiosidade do que de aversão. Com certeza, com certeza. Aversão, até agora, eu não tive nenhuma. Ah, que bom. É porque a gente ouve, assim, eu sou daqui de São Paulo também, né? Enfim, e os vizinhos ali, né? A turma do Pacaembu é vista muitas vezes como um bairro muito conservador, né? Sim. Sim, eu entendo que sim, que é um bairro bastante conservador, mas assim, eu acho que é difícil você dizer não para a natureza, né? Então, quando você traz uma coisa que você sabe que é um benefício coletivo, que você sabe que tá fazendo uma coisa diferente, que tá, né, quebrando barreiras que existem hoje, é muito difícil você achar muitas resistências, né? Então, eu até agora tenho tido ótimas experiências. Boa. E quando outras pessoas, que provavelmente esse como é um projeto que dá pra ver pela forma como você fala, que né, virou uma paixão, deve falar dele no trabalho, deve falar dele em outros ambientes, né? Sim. E aí, como é que é a reação das pessoas? Meu Deus, Dani, você enlouqueceu de tocar um projeto como esse? Olha, eu tenho uma prima que ela fala assim, quando ela não entrou na casa de tão antiga que a casa estava, e quando ela viu aquilo, ela falou assim, olha, eu realmente gostaria de te interditar. E até hoje ela fala que ainda dá tempo. E é difícil, né? Porque as pessoas não estão acostumadas com isso, né? Então, ou seja, eu lembro que vários amigos falavam assim, cara, Daniela, para de dor de cabeça, compra uns blocos de cimento e faz esse muro de uma vez, sabe? E eu eu tinha que esperar as meninas da bioconstrução, porque elas tinham uma janela de trabalho, tinha que fazer toda a movimentação de terras, então, ou seja, é o que eu acredito, né? Então, você tem que realmente apostar por aquilo que você acredita, mas a resistência é grande. Boa. E como é que você vê o futuro desse espaço?
Olha, eu sou muito otimista, acho que eu sou sempre muito otimista. Agora eu tô terminando a primeira fase da obra, que é a fase que permite, primeiro, que eu more bem lá, né? Que essa era uma grande preocupação. E segundo, que a casa já possa receber, que ela já possa ter um uso social em algumas áreas, né? Então, ou seja, terminar essa primeira fase para mim é muito gratificante, né? Me dá um fôlego para seguir. E eu acredito que muitas coisas boas estão para vir dali, né? Coisas que às vezes eu já pensei desde o começo, né? Porque quando você tem essas ideias, muitas vezes elas são quase um download, né? Você já vê muito na frente e dá até uma ansiedade de chegar lá, mas outras coisas também que estão por vir, né? Porque eu acho que é um projeto vivo e quando você vai desenvolvendo ele, você acaba ganhando muita maturidade e muitas camadas também. Legal, muito bom. Como é que foi agora, só pra gente, eu tô olhando pro tempo ali, tá chegando no tempo que a gente programou, como é que foi a sua interação a partir desse projeto e da sua história profissional e pessoal para chegar até o ESG Land e a gente tá aqui tendo essa conversa, e como é que essas coisas se integram? Olha, eu gostei muito de conhecer o pessoal da ESG Land. Inicialmente nós chegamos através do meu trabalho, né, da empresa onde eu exerço como advogada, também assumi obviamente a área de impacto positivo e conhecendo a casa, eu acho que foi um espaço onde o ESG ele é praticado na prática mesmo, ele é vivenciado, né? Quando eu comecei esse projeto, que eu comecei a falar da sustentabilidade nas habitações, eu falava que ESG começa em casa, né? Então a gente começou a entender que o ESG Land, como sendo um território, né, onde você pratica ESG, tinha tudo a ver com o propósito também da casa, né? Então acho que a gente tem conversado bastante, acredito que muita coisa boa ainda vem por aí e tem sido uma relação muito satisfatória para ambas as partes, pra gente, né, eu acho que sempre é bom a gente conversar com pessoas diferentes, né, e acho que esse território, até como um território de você trazer sempre várias formas de pensar e agregar uma a outra, acho que isso é muito bom. A casa tem essa função, tem esse propósito, e eu acho que a ESG Land também. Legal, muito bom. Dani, foi muito bacana, super leve e passou rápido aqui a conversa. Queria ver se você tem alguma mensagem, alguma coisa que você quer deixar como um recado final aí para quem tá nos ouvindo. Ai, olha, é muito difícil isso. Eu acho que, assim, uma coisa que pra mim foi muito importante nesse projeto, e eu acho que eu acho que a mensagem que eu posso deixar pra todo mundo, eu sempre lembro daquela cena do Indiana Jones, onde ele via um abismo que ele não sabia como que ele ia passar, e ele deu o primeiro passo, e quando ele deu o primeiro passo, ali tinha uma ponte, né? Então eu acredito muito que quando você tem um propósito, que aquilo é muito firme em você, dá o primeiro passo, porque o chão vai vir, né? Isso pra mim deu muito certo nesse projeto e eu tenho certeza que quando a intenção é verdadeira, isso acontece também. Legal, ótimo, muito obrigado, viu? Obrigado por aceitar o convite, por trocar aqui com a gente, e obrigado a você que está nos assistindo. Esse foi mais um episódio do podcast ESG Land, o futuro do planeta em nós. Esperamos você para as próximas. Até mais.